Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Análise Técnica e cá estou eu para passar para vocês as últimas informações mais relevantes aqui para o mercado de criptomoedas. E bem, como de costume, indo aqui diretamente ao ponto e analisando inicialmente o comportamento de preço do Bitcoin no tempo gráfico diário, aqui pessoal podemos notar claramente uma formação técnica de price action descendente com topos e fundos cada vez mais baixos do que os anteriores e aqui nesse momento rompendo para baixo de linhas de médias móveis bem importantes, como a de 20 períodos e também como a de 50 períodos, e encontrando aqui na linha de média móvel de 200 períodos como de fato um potencial ponto aqui de concentração de demanda para frear momentaneamente essa baixa atual para o seu price action. No caso aqui então, momentaneamente os participantes comprados que perceberam essa região técnica aqui no gráfico dos preços do Bitcoin estão aqui lucrando mais ou menos 2% em poucas horas de negociações, porém claro pessoal, estar comprado em uma região técnica tão relevante quanto essa aqui da linha de média móvel de 200 períodos para o Bitcoin nesse momento, não impede você de estar em uma posição comprada contra uma eventual tendência de baixa que pode estar se formando para o tempo gráfico analisado. Então mesmo você estando comprado nesse momento com o Bitcoin nessa região técnica bastante relevante para o seu preço, aqui a cautela também é recomendada para a sua operação nesse momento, observando justamente fatores técnicos bem importantes que denotariam um comportamento pessimista e de baixa maior para o tempo gráfico diário. E aqui também, mesmo você observando em um tempo gráfico mais curto como de 4 horas, pode-se perceber ainda aqui um price action descendente se formando para o ativo, abaixo de linhas de médias móveis bem importantes e com inclusive um destaque aqui bem relevante para a linha de média móvel de 50 períodos que serviu por mais de uma vez aqui no gráfico técnico como um potencial ponto de resistência para o comportamento aqui de alta do Bitcoin no tempo gráfico analisado, o que então reforçaria ainda mais o pessimismo e a tendência de baixa se formando para o tempo gráfico de 4 horas. E aqui no caso, na minha opinião, eventuais oportunidades de compra só poderiam surgir para o tempo gráfico de 4 horas caso o seu price action acabasse rompendo para cima de topos anteriores de mercado, rompendo também aqui a linha de média móvel de 50 períodos e também ficando aqui acima da região técnica de 50 pontos de equilíbrio da escala do RSI e também apresente um volume de negociações acima da média. Com isso tudo aqui acontecendo, com toda certeza a sua operação comprada poderá ter um nível muito maior de assertividade e também de segurança para a sua posição. E já indo aqui para a Ripple, nós podemos perceber justamente os mesmos fatores técnicos já citados anteriormente com o comportamento de preço do Bitcoin, no qual também podemos notar aqui em seu tempo gráfico diário uma formação de price action descendente, porém encontrando nesse momento na linha de média móvel de 200 períodos como um potencial ponto de suporte e concentração de demanda para o ativo nesse momento. E no tempo gráfico de 4 horas também percebe-se aqui, como foi visto anteriormente no tempo gráfico de 4 horas do Bitcoin, uma formação de price action descendente abaixo de linhas de médias móveis bem importantes e encontrando aqui na linha de média móvel de 50 períodos como de fato um potencial ponto aqui de resistência para o seu comportamento de preço nesse momento. Então no caso aqui da Ripple, a mesma análise e as mesmas eventuais oportunidades de compras que podem acontecer para o tempo gráfico aqui de 4 horas também são as mesmas já observadas anteriormente com o comportamento de preço do Bitcoin, no qual caso o seu price action acabe rompendo um topo anterior de mercado, rompa também a linha de média móvel de 50 períodos e também fique aqui acima da região técnica de 50 pontos da escala do RSI com volume de negociações acima da média, isso então pode realmente dar uma excelente oportunidade de compra para o tempo gráfico analisado. Já aqui na IOTX, no tempo gráfico de 4 horas, percebe-se uma fortíssima alta para o seu comportamento de preço no dia de hoje, no qual o mesmo acabou aqui formando um price action ascendente, rompendo para cima de um topo anterior de mercado e para cima de linhas de médias móveis bem importantes com volume de negociações acima da média, denotando assim então um forte comportamento de alta, otimismo e euforia para o ativo no tempo gráfico de 4 horas. E no caso aqui, em todos esses momentos em que podemos perceber o seu comportamento de preço rompendo para cima de linhas de médias móveis bem relevantes para o seu gráfico técnico, poderiam sim sinalizar excelentes oportunidades de compras para o ativo para sua posição comprada. Quem, por exemplo, comprou aqui no rompimento da linha de média móvel de 20 períodos está hoje com um lucro de mais do que 34% em poucos dias aqui de negociações. Já aqueles que compraram no rompimento da linha de média móvel de 50 períodos estão hoje com um lucro de mais do que 26% em 20 horas aqui de negociações. E por fim, aquelas pessoas que compraram no rompimento da linha de média móvel de 200 estão hoje com um lucro de mais do que 15% em poucas horas de negociações. E no caso aqui, pessoal, para justamente
justamente aquelas pessoas que não conseguiram observar esses fatores técnicos bastante relevantes acontecendo para o tempo gráfico de 4 horas da JTX e estão pensando em abrir uma posição comprada nesse momento com esse ativo, seria então bem mais prudente e recomendável nesse momento que você esperasse uma correção acontecer para esse ativo antes de você então abrir a sua posição comprada, dado exatamente que o ativo aqui já se valorizou muito em um intervalo muito curto de tempo e já está aqui apresentando também um nível técnico de sobrecompra apontado pelo índice de força relativa, ou seja, abrir uma posição comprada nesse momento sem observar uma correção para o ativo pode então significar uma operação muito arriscada, porque você pode estar comprando justamente quando o mercado está muito próximo de formar um topo. E além disso, um último destaque bem relevante aqui para justamente reforçar ainda mais essa cautela para operações compradas nesse momento com a OTX é justamente aqui a percepção de que o seu comportamento de preço atual está muito próximo aqui de uma região técnica de resistência bastante importante para o mesmo. Então, realmente, por esses fatores técnicos aqui citados, é muito mais prudente, recomendável e sugerível que você espere para perceber uma correção aqui para seu comportamento de preço ou até mesmo uma nova formação de price action ascendente se formando para o mercado antes de você então abrir uma posição comprada com esse ativo no tempo gráfico de 4 horas. E por último, pessoal, porém claro, não menos importante, aqui na Theta, também no tempo gráfico de 4 horas, percebe-se alguns fatores técnicos bem semelhantes com o que vimos anteriormente com o Bitcoin e também com a Ripple, no qual percebe-se aqui um price action descendente e abaixo de linhas de médias móveis bem importantes. Porém, no caso aqui, uma diferença bastante relevante que podemos perceber para o seu comportamento de preço em relação a Ripple e o Bitcoin é justamente a percepção aqui de que o seu price action já está rompendo para cima da linha de média móvel de 50 períodos, com o volume de negociações acima da média e também aqui ficando acima da região técnica de 50 pontos de equilíbrio da escala do índice de força relativa. E dessa maneira então, esses fatores técnicos justificariam sim uma operação comprada sendo aberta próxima aqui a essa região técnica atual de preço, com exatamente um alvo técnico para a realização de lucros bem próximo aqui à formação dessa linha de média móvel de 200 períodos, em que percebe-se aqui também nessa mesma faixa de negociações topos anteriores formados, denotando assim então que nessa região técnica poderemos sim ter um potencial ponto de resistência e concentração de oferta para o ativo. E bem pessoal, essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima.